Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Geografando. Bom, vocês sabem que agora o canal está dividido em dois tipos de vídeo, né? A gente tem uma sessão dedicada agora só à filosofia, que é a trilha da filosofia, então vão lá conferir, porque é fundamental para o geógrafo que ele tenha conhecimentos, né, a respeito da filosofia, né? Não tem como pensar geografia sem filosofia. Então, deem uma conferida lá, claro. E hoje é um vídeo, claro, voltado às discussões geográficas, o que também nem exclui as discussões filosóficas, não é mesmo? Bom, hoje eu quero ler com vocês um texto que saiu pela AGB, né, a respeito da geografia física crítica. Uma peculiaridade de hoje é que eu não li esse texto ainda. Então, o momento que eu vou ler aqui com vocês, eu vou estar lendo pela primeira vez, certo? Então, é importante colocar isso, porque vão ser minhas impressões verdadeiramente iniciais sobre o tema. É claro que eu já tenho muitas questões a respeito do contexto desse debate, né? Bom, de qualquer forma, eu gostaria de começar lembrando que no final da sua vida, né, o professor Milton Santos fez uma ampla defesa de que a geografia física fosse inserida enquanto um campo, vamos dizer assim, um subcampo da geografia humana. Não é? Então, o professor Milton Santos faz essa defesa no final da sua vida, defende essa ideia, e que eu acho absolutamente correta. Eu acho absolutamente correta. Se vocês quiserem até entender com mais detalhes o porquê disso, tem um vídeo no canal sobre o Manifesto pelo Papel Ativo, do professor Milton Santos. E nas duas primeiras sessões eu acho que eu faço uma discussão que apresenta a minha perspectiva sobre esse debate. Mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte: a geografia física, enquanto campo de estudo daquilo que é chamado de natureza primeira, ela é um subcampo da geografia humana na medida em que a geografia física ela deve ser pensada como apropriação humana da natureza. Só que a geografia física, tradicionalmente, historicamente, se consolidou a partir de uma observação dessa dita chamada natureza. É até possível criticar. Tem pensadores, por exemplo, o professor Elvio Rodrigues Martins, ele não gosta dessa diferenciação entre natureza primeira e segunda. Eu, por enquanto, acho ela necessária. Mas vejam, a geografia física ela discute, em grande parte, não se resume, mas em grande parte, os processos de apropriação em relação a essa natureza primeira. E por isso nós temos disciplinas clássicas, né, no nosso departamento, como geomorfologia, climatologia, hidrografia, biogeografia, pedologia. Bom, todos esses estudos são importantes para os geógrafos. Eu acho que alguns momentos a gente passa do limite, talvez do que seria interessante para um geógrafo conhecer a respeito da geografia física. Eu acho que. E qual o limite que é esse, né? Eu diria, é o limite que o Pierre George há muito tempo apontou, e como mestre do professor Milton Santos, certamente gerou impactos no seu pensamento. E está naquele livro famosíssimo, escrito e organizado pelos expoentes da geografia ativa, que é chamado A Geografia Ativa. O primeiro texto do Pierre George, ele coloca exatamente isso, né? O que interessa do ponto de vista da natureza para a geografia física é a medida de como o homem dela se apropria e uma natureza que é interpretada a partir justamente da ação do homem. Nós não nos preocupamos, enquanto geógrafos, com a natureza em si. Nós nos preocupamos com a natureza mediada pela ação humana. Bom, em determinados momentos, a preocupação com a natureza em si será importante para a gente compreender certos processos. Mas, no geral, acredito que às vezes a gente acaba passando do ponto, e onde que a gente passa no ponto hoje? Eu diria, justamente por via de como essa tradição vem se consolidando nos departamentos de geografia do Brasil. Em minha experiência, é o departamento de geografia da USP, onde nós temos uma geografia física absolutamente desinteressada, desculpa, mas eu colocaria dessa forma, desinteressada pelo debate epistemológico, certo? Absolutamente desinteressada, a não ser no interior da própria geografia física. E aí, é claro, eles vão discutir o William Morris Davis, enfim, o conjunto desses pensadores clássicos, né, que deram origem, né, o Planck, por aí vai, que deram origem às discussões epistemológicas da geografia. Eu diria, nem mesmo o professor Aziz Absaber é discutido. Em todo o meu percurso na geografia física da USP, nunca nenhum curso de geografia física passou um único texto do professor Aziz Absaber. Nunca.
Talvez uma única vez sobre os domínios de natureza, se eu estou me lembrando bem, mas a grande questão é, os geógrafos da dita geografia física não buscam se aventurar pelas discussões epistemológicas, o que acaba realmente tornando esse um campo geográfico mal discutido, mal colocado, mal inserido, e por vias dessa problemática, às vezes nem mesmo geográfico, né? Às vezes a gente tem estudos ali na geografia que são mais próximos de uma discussão biológica ou de geologia, né? Porque é indispensável a mediação do homem, os impactos sobre a sociedade para se pensar a geografia física, né? Então, eu acho que isso é importante e acho que o que reforça isso é a maneira fragmentária também como a geografia física vem conduzindo suas pesquisas. Então, por exemplo, a gente, pesquisas que eu vi recentemente, né? Pesquisas sobre como calcular os índices de erosão em encostas, em escarpas, enfim. Tem impactos sociais e a gente pode deduzir as problemáticas, sim, mas dada a fragmentação intensa, a gente não tem uma abertura nesse debate ao longo da pesquisa de aspectos que seriam mais centrais do que alguns outros, ou pelo menos aspectos que seriam indispensáveis, como por exemplo, qual o impacto social disso, né? Como isso afeta os processos de urbanização e por aí vai. Geralmente, quando os geógrafos da dita geografia física se aventuram nesse processo, eles acabam por, de alguma maneira, reduzindo o debate, fragmentando, não retomando a totalidade. Isso na própria geografia humana também é muito comum. Mas eu diria, a dita geografia humana, e eu separo dessa forma num único sentido, que é o sentido de que no Departamento de Geografia da USP a gente tem essas duas formações, né? A pós-graduação, ou você vai para Geografia Física ou Geografia Humana. Enfim, então eu diria, ambos caem nesses mesmos erros, só que principalmente a geografia física eu sinto um atraso importante porque eles não, os ditos expoentes, participantes dessa geografia física, não costumam entrar nos debates epistemológicos, a não ser em círculos restritos, em discussões hiperespecializadas. O que contribui para que a geografia física seja cada vez mais desinteressante ao olhar geográfico, né? A gente vê que o próprio mestrado em geografia física está anos-luz na USP de conseguir a mesma concorrência que o de geografia humana, que é muito mais disputado. E é claro, qual é o risco? Que isso se torne em algum momento, e na verdade não é que é o risco, já é assim que nós temos que considerar que a geografia física, de alguma forma, se alienou do debate geográfico real, né? Porque quem trabalha com a geografia física não poderia deixar de lado as discussões epistemológicas e nem filosóficas dessa discussão. Então, por que eu trouxe o texto de hoje sobre a necessidade de uma geografia física crítica? Porque eu acho que ela nunca existiu, apenas num único momento, eu diria, né? Que é principalmente com Aziz Absaber, foi quem realmente fez uma intensa defesa desse projeto. Mesmo o professor Cristofoletti, tão famoso no nosso departamento, realmente não se aventurou uma discussão que fosse realmente de tornar a geografia física crítica. Porque eu acho que não basta escrever um texto ou outro, tem que ter uma obra, tem que ter uma obra inteira para se pensar, e na verdade muitas obras. E quem fez realmente esse debate foi o professor Aziz Absaber. Eu lembro do próprio professor Milton Santos dizendo que o último a tentar enfrentar esse debate sobre a relação entre geografia física e humana, sem conseguir realmente ou sujeita a críticas sobre onde se chegou com isso, foi realmente o professor Aziz Absaber, e antes dele o professor Jean Tricart. Então, veja, essa geografia, né, quer dizer, quando Milton Santos diz isso, eu percebo, e eu acho que ia ficar muito claro, a ideia de que, ora, essa ideia que tantos colocam de que não há separação entre geografia física e humana, e é isso que eu queria colocar como eixo central dessa discussão, essa ideia é muito mal colocada, muito mal colocada. Eu lembro da professora Maria Adélia, na última conversa, lá no departamento, no podcast, né, Intérpretes do Brasil, dizendo não, o Lablache já resolveu isso lá atrás, né, essa união entre geografia física e humana já está resolvida, a gente não tem mais que se preocupar, eu diria, absolutamente não. Absolutamente não, porque o Lablache fez isso em outro contexto, segundo conceitos frágeis, por exemplo, gênero de vida.
ele não dá conta de explicar a relação sociedade e natureza. Ele não dá conta da implicação mais ampla, por exemplo, do modo de produção, a não ser que eu faça um desenvolvimento crítico. Mas dentro da obra do Lablache, nada realmente demonstra que essa integração realmente tenha ocorrido. Então, minha perspectiva aqui com vocês, sujeita a críticas, claro, e espero que venham muitas. Quando se tentou, e isso eu já disse uma vez aqui no canal, né? Mas não tem problema repetir. Quando se tentou unir geografia física e humana, eu vejo algumas tendências gerais nesse processo. De uma maneira pré-acadêmica, ainda filosófica, eu cito aqui duas figuras, né? Poderia até citar uma terceira, Kant, mas vou deixar o Kant de fora nessa. Eu diria, há uma tendência, né? Inicial do século XIX, da primeira metade do século XIX e do final do século XVIII, onde essa tentativa de unir sociedade e natureza, nas figuras de Herder e Hegel, geraram uma espécie de teleologia da história. Ou seja, a ideia de que a história tem um início, um fim, um caminho definido. E não só uma teleologia, mas uma teologização da história. Né? Quer dizer, não vou entrar aqui nos detalhes da obra do Hegel, porque senão a gente ia sofrer muito, mas a tentativa do Hegel de relacionar sociedade e natureza, e que depois o Herder também vai tentar, e isso vai influenciar figuras como o Elisée Reclus, né? Quando Elisée Reclus diz que a natureza é o homem tomando consciência, o homem é a natureza tomando consciência de si mesmo, né? Tem um forte viés teológico. Você tem uma visão de totalidade, essa visão de totalidade que sustenta, no caso do Hegel, pela via do exercício da razão, uma relação entre homem e natureza, de maneira que o homem, ele é uma tentativa de racionalização da própria natureza. Ele surge como contradição à natureza nessa tentativa de racionalização. Não é? Então, isso levou inequivocadamente a uma teologia da história, ou uma teleologia. Ou seja, não dá conta de explicar a realidade. Vejo dessa forma, né? Quer dizer, esses modelos teológicos, teleológicos, muitas vezes caindo até na visão religiosa, não dão conta de explicar a complexidade nem de realizar um exercício crítico. Não é? Bom, no segundo momento, a gente tem, então, a partir da institucionalização do pensamento geográfico, figuras como o Ratzel e o Lablache, que, pela via, né, das suas teorias e filosofias da geografia, e eu não vou nem chamar de determinismo ou possibilismo, porque vocês sabem que eu não gosto desse nome, desenvolvem, de certa forma, uma perspectiva que é, na verdade, cumpre a função de uma ideologia. Né? Vamos lembrar lá o primeiro capítulo do professor Milton Santos, no Por uma Geografia Nova, ele vai começar o capítulo dizendo: a geografia nasce como uma ideologia. Nasce, ele está falando do processo de institucionalização acadêmica da geografia. Então, nasce como uma ideologia porque está a serviço das ideias do Estado. E o primeiro capítulo do professor Milton é verdadeiramente uma tentativa de demonstrar como esses pensadores estavam limitados por essa perspectiva, né? Como o gênero de vida não dava conta de explicar a realidade, como as visões do Ratzel não davam conta de explicar a realidade, como possuíam limites essas abordagens, né? Até o Jean Brunhez, ele vai lá e vai realizar uma crítica. Então, também é um outro fator, que é o fato de que, bom, a geografia acadêmica, quando se institucionaliza, surge como ideologia a serviço do imperialismo. Certo? Então, se na obra do Ratzel ou do Lablache nós temos, como a professora Maria Adélia diz, a possibilidade de entender essa completude entre geografia física e humana, se isso verdadeiramente ocorre segundo esse viés ideológico e imperialista. Então, também não nos serve, né? Dizer, não, Lablache já resolveu. Não serve para a gente, né? Então, é uma crítica que eu faço até ao pensamento da professora Maria Adélia, né? Não resolve. Né? Dizer que isso está resolvido é uma posição um pouco cômoda. Né? A gente vira e diz, não, está resolvido. Não, a Laplace resolveu, mas resolveu em quais circunstâncias? Em quais dimensões? E é claro, o nosso pensamento não pode parar ali. Né? Então, não está resolvido. Diria que uma terceira tendência, da qual eu diria que veio as tendências verdadeiramente críticas do século XIX, que interessantemente não foram tendências marxistas, mas anarquistas, demonstrando até esse descompasso da teoria crítica para a geografia,
onde os anarquistas chegam antes e desenvolvem muito mais coisas do que os marxistas. Eu digo descompasso porque, de certa forma, eu considero o anarquismo uma teoria incompleta. Não tem problema, se alguém é anarquista, a gente discute sobre isso, é uma teoria incompleta e muito mais romântica, menos científica, né? Então, realmente, a gente tem figuras como Kropotkin, Elisée Reclus, que não vão enfrentar esse debate com o nível necessário que ele demanda, ou seja, não vão discutir exatamente os limites entre uma geografia física e humana e não vão resolver esse problema também. Então, esse terceiro momento eu chamo de uma visão romântica sobre o objeto geográfico. E aí é importante reforçar essa ideia do objeto geográfico, porque qual é a grande questão? O objeto geográfico, durante essas três tendências, quais tendências são essas? Uma, final do século XVIII, início, primeira metade do século XIX. Visão teleológica, visão teológica da relação homem-natureza. Hegel, Herder. Segunda tendência, segunda metade do século XIX, visão ideológica e imperialista sobre essa relação homem-natureza, justificar as ações imperiais no mundo. Terceira tendência que eu coloco agora, uma visão romântica, Elisée Reclus, não é? E Kropotkin, então final do século XIX, início do século XX. Então, a gente começa a perceber, né? E essas tendências, assim, eu estou colocando como se fosse ponto de origem, mas elas continuam. Primeira metade do século XX, tem Max Schorr, uma perspectiva laplaciana muito forte, que faz adendos muito interessantes à noção de gênero de vida, como, por exemplo, psicologiza o gênero de vida, o que é muito interessante. Traz um debate ecológico, mas o debate ecológico também não dá conta da relação sociedade-natureza. Tem limites, e a minha visão é: a limitação é a dificuldade de lidar com a categoria de modo de produção e explicar as contradições dessa categoria. Né? Então, a gente tem todo esse conjunto, né, de tentativas de aproximação entre sociedade e natureza que dizem se consolidar. Eu até diria, consolidam uma perspectiva, pensam ter resolvido o problema, mas de fato não resolvem. E aí que é a questão, não resolvem porque deixam de fora elementos decisivos para se pensar essa relação, ou mal dimensionam esses elementos. Então, uma coisa que me incomoda muito entre os geógrafos, os professores universitários, inclusive de geografia, é chegar e falar: essa discussão está resolvida. Peraí, está resolvida como? Né? Essa discussão está resolvida, Lablache resolveu, mas resolveu como? Parece que virou uma maneira simples de fugir do debate. Né? Só dizer que está resolvido, que o Lablache lá atrás resolveu. Então, eu acho muito complicado colocar dessa forma. Não está resolvido na minha perspectiva. E eu diria, o quarto movimento, que é o movimento da geografia crítica, também não resolveu. Também, quem chegou mais próximo de resolver esse problema foi o Milton Santos, só que quando ele começou a resolver, infelizmente, ele faleceu. Né? O Manifesto pelo Papel Ativo da Geografia é de julho de 2000, né? E o Milton Santos vai morrer em junho de 2001, se não me engano, é algo assim. Perdão se eu estiver errado. Então, menos de um ano antes dele falecer, infelizmente, por um câncer de próstata, uma perda no momento que talvez fosse o momento mais importante da produção acadêmica do professor Milton Santos, que é o auge, quando ele já consolidou toda a sua obra e vai escrever aquela obra maior, ele vem a falecer, né? Claro que ele tem obras, eu não estou dizendo que ele tem obras, na verdade, Milton Santos é o maior de todos para mim. Eu sou um newtoniano na veia, né? A natureza do espaço é, de fato, sua obra maior, talvez por uma geografia nova seja maior ainda, mas isso é uma discussão boa. Agora, quando ele propõe o conceito de território usado, ele está tentando resolver esse problema entre geografia física e humana por via do resgate da noção de totalidade. Só que ele falece. E quem continua esses trabalhos, que engraçado, todo mundo que foi lá e assinou o Manifesto pelo Papel Ativo da Geografia, né? Ninguém continuou esse trabalho, né? Interessante, ninguém nem continuou, nem fala sobre ele, inclusive, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que essas pessoas publicam, é totalmente o contrário do que o professor Milton Santos propôs ali, o que me deixa muito triste, porque parece que o professor criou uma tradição enorme que os principais que estavam em torno dele pegaram e jogaram no lixo. É triste a situação, é muito triste. Quem continuou foi a professora Maria Adélia,
tem um texto sobre a questão território usado no seu novo livro, Geografia e Razão Prática, e admiro muito ela, muito. Eu fiz uma crítica à professora, mas eu só a critico porque, antes de tudo, eu a admiro profundamente, profundamente, né? Eu acho que dos que estão vivos hoje, a professora Maria Adélia talvez seja a maior, tá? Então, ela continuou esse desenvolvimento. Tive aqui e lá, né, na FAO, por exemplo, eu vi uma professora trabalhando com a noção de território usado. Enfim, mas não resolveu o problema. Acho que a gente ainda não soube realmente entender essa questão. Quem trabalhou muito para pensar essa questão, e algo que eu coloquei conversando com o professor Elvio Rodrigues Martins, numa das aulas, eu falei, o grande problema para essa relação entre geografia física e humana é que a gente não entendeu ainda o que é a natureza. E não entendeu. Agora, quem enfrentou verdadeiramente esse problema e que eu vou trazer para vocês logo mais, que eu praticamente fichei quase tudo do que esse autor escreveu, né, que é o Neil Smith, que tem um livro chamado Desenvolvimento Desigual. O que é interessante desse livro é que a Geografia Crítica da USP pegou os dois últimos capítulos que falam do desenvolvimento desigual, maravilha, entendeu? O capitalismo, né? Só que os três primeiros estão falando de natureza. E ninguém leu ou enfrentou verdadeiramente o debate que o Neil Smith propôs. Porque a nossa tendência realmente é essa, pela via do marxismo, o que interessa, vamos discutir a economia e tal. Não se discute economia sem natureza. Pelo menos não na geografia. Na verdade, acho que em lugar nenhum. E isso que eu estou falando pode soar muito estranho a quem está ouvindo e quem não tem noção do que eu estou dizendo, porque quando a gente fala natureza, você que está ouvindo e estranhou isso, é porque você talvez realmente não entendeu ainda o que a natureza é. Bom, eu farei uma série de vídeos sobre geografia física no canal e para enfrentar a questão da natureza, de maneira que eu não vou enfrentá-la hoje. Eu não vou enfrentar, porque eu colocaria mal dimensionada, é um debate grande. Mas primeira questão é, por exemplo, criticando um dos professores da USP, pergunto o que é natureza? O professor me responde: natureza é o mundo mineral, vegetal e animal. Fácil, pronto, tá resolvido, vamos para casa. Eu sei que o professor ele colocou ali de uma maneira assim, vamos pecar pelo óbvio por enquanto, e eu acredito que o professor irá desenvolver essa ideia ainda, espero pelo menos, porque senão vai ser terrível ficar só com essa informação. Mas geralmente, quando se fala natureza, é isso que as pessoas têm o entendimento, né? Mundo mineral, as rochas, né? Os minerais. O mundo inorgânico, vamos dizer assim, né? O mundo vegetal, a vegetação, os animais. Isso definitivamente não é natureza, né? Então, o Neil Smith, quando está na sua obra, ele vai discutir o que é uma ideologia da natureza na ciência, o que foi a ideologia da natureza enquanto visão poética de mundo, que também é muito importante, né? Você pega o Goethe, por exemplo, consolida muito da nossa visão contemporânea sobre o que é natureza. O Goethe, poeta, filósofo prussiano, alemão, né? Então, é muito complicado. Agora, a questão é, o que é essa natureza? A natureza é aquilo que tem? Depende. Na história da filosofia é muito rico esse debate. O Aristóteles vai dizer que a natureza é um movimento. Você chega no Kant, a natureza é aquilo que é regulado por suas leis próprias. Tem uma certa noção de externalidade, mas também pode se falar em natureza humana. Mas, de maneira geral, a natureza, e aqui pela nossa vertente marxista, para dar um primeiro passo, é também aquilo que, em constante relação com o homem, é modificado pelo processo de trabalho. De maneira que, quando eu falo, por exemplo, desta sala, ou desta câmera que me grava, ou desta caneta, ou o que for, eu estou falando também de natureza. A tentativa de resolver esse problema foi chamar de uma natureza segunda, uma natureza transformada. Não sei se resolve o nosso problema, mas chama-se de natureza segunda, uma natureza que, em contato com o homem, já está transformada. E, na verdade, se essa for a questão, não existe mais natureza primeira na superfície da Terra. Em nenhum lugar. Tudo já está modificado, mesmo onde o homem não chega. Nós já mudamos a composição atmosférica, mesmo nos lugares mais distantes, onde não há qualquer homem que habite. E mesmo no fundo dos oceanos, a gente já aumentou o índice de carbono nos oceanos. Então, lá no fundo dos oceanos também está modificado. Não existe mais natureza primeira, em lugar nenhum, certo? Então, e aí, se a natureza segunda inclui tudo aquilo pelo qual nós estamos em contato, então
há uma relação muito forte entre natureza segunda e sociedade. A natureza segunda, ela só não posso dizer que ela é o espaço geográfico, porque eu diria que o espaço geográfico seria antes uma relação entre o homem com essa natureza segunda. Seria mais ou menos essa a ideia. Ainda sujeita a muitas críticas e que também estou só enunciando e não enfrentando ainda esse debate, que tem suas problemáticas, né? Mas de maneira a apresentar para vocês um pouco essa questão, né? Sobre o que é essa minha visão geral. Agora, resolve o nosso problema? Ainda não, porque a gente ainda não enfrentou exatamente a partir dessa perspectiva de natureza segunda na sua relação com o homem, qual que é a posição da geografia física? O que que é essa geografia física? É um estudo sobre a natureza primeira e a natureza segunda? Se é, como que ela se encaixa? Ela é um subcampo da geografia humana? Bom, a nossa tradição, e isso ocorre porque os geógrafos da dita geografia física acabaram não percorrendo, muitas vezes, esses caminhos epistemológicos, a tradição continua sendo que a geografia física continua explorando majoritariamente, vocês sabem muito bem isso, os temas dessa geografia primeira. Né? Eu, durante todo o meu curso na USP, o que que eu estudei? As formas de relevo, e eu estudei sem pensar os impactos da relação humana. Foram esses os textos que eu li, foi isso que foi discutido em sala. Como os processos erosivos, com os processos de intemperismo, né? Modeladores, por um lado, né? Os processos que esculpem a superfície estão relacionados aos processos estruturais. Então, como se relaciona estrutura e forma na paisagem, né? Então, foi basicamente isso. Estudei o ciclo das rochas, né? Estudei a formação dos minerais, estudei a classificação dos minerais, né? Estudei, e foi isso, né? Estudei que um tetraedro de sílica é formado pela fórmula básica de SiO2. Foi isso que eu estudei. Climatologia, o que que eu estudei? Estudei os ventos alísios, estudei os processos de convecção da atmosfera, estudei as camadas da atmosfera. Geomorfologia também estudei os períodos, a tabela geológica, os períodos, as épocas, as eras, os éons, né? Tá lá, o pré-cambriano, adiano, arqueozoico, proterozoico, fanerítico, aí começa lá o paleozoico, o cambriano, o carbonífero, e por aí vai. Então, é um estudo majoritariamente de uma natureza primeira. Isso dá conta de explicar. Se eu acabei de dizer que hoje a natureza primeira não existe mais, e eu vejo um curso de geografia física estruturado 90% para falar da natureza primeira, tem um. Então, nesse ponto, é na verdade bom colocar, né? O que diferencia essa natureza primeira dessa natureza segunda não é o fato de que elas necessariamente deixaram de ser diferentes. Por exemplo, quando eu falo de natureza segunda, eu não estou eliminando os processos da natureza primeira. O problema é o modo como nós a interpretamos e como nós buscamos conhecê-la e como nós buscamos oferecer análises, não é? Então, por exemplo, é muito diferente, quando eu falo de intemperismo e erosão, analisar isso segundo uma primeira natureza. E aí eu vou colocar aqui, é resultado da relação entre os processos atmosféricos e a resistência da rocha, a posição e a forma do relevo, tudo isso eu posso considerar, né? A vertente em que se encontram esses processos erosivos, o seu índice de declividade, tudo isso. Isso é importante. A minha questão não é eliminar a natureza primeira da discussão da geografia física, é recolocá-la de uma maneira diferente. Ou seja, esses processos devem nos implicar hoje fundamentalmente a partir de como eles se relacionam com a sociedade. Então, o que que ficou faltando, para ser mais objetivo, no curso, pelo menos que eu fiz na USP? A sua relação com as ocupações humanas, não é? A questão da gestão desses territórios, a relação sobre como os problemas ambientais se relacionam com o modo de produção capitalista. Isso é uma discussão de geografia física. Né? A questão sobre como, por aí vai, né? Sobre como o crescimento desordenado das cidades impacta as ocupações regulares, não é? A questão sobre como
inclusive questões mais filosóficas. Senti muita falta, né? Por exemplo, questões epistemológicas. Discutir qual é a nossa começar discutindo o conceito de natureza, como ele se transforma, como nós o concebemos, epistemologias conflitantes, epistemologias ou gnosiologias dos povos originários em confronto com epistemologias que hoje pretendemos que sejam científicas. Então, eu senti muita falta de tudo isso. Então, a questão não é, a minha crítica aqui não é no sentido de, eliminemos o currículo, não. É modifiquemos e acrescentemos e coloquemos também uma outra visão sobre o que é essa natureza primeira. Quer dizer, temos que estudar tudo isso mesmo, o tempo geológico, temos que estudar a dinâmica atmosférica, tudo que eu estudei deveria ter sido estudado. O problema não é o que tem, é o que falta e como estudamos o que tem também, certo? Ou seja, ao analisar essa natureza primeira e muitas vezes desligá-la dos processos sociais, fica uma coisa assim tudo menos geográfica, certo? Então, acho que falta muito isso, né? Inclusive pensar a geografia física em relação aos processos culturais, né? Em relação a como isso gera uma forma determinada de personalidade para cada cidade, a como isso implica os conflitos também, né? E por aí vai. Então, enfim, essa geografia física precisaria se atualizar no que diz respeito a uma crítica da sociedade, por um lado, e incorporar a noção propriamente dessa natureza segunda de outro, revendo a maneira como ensina, como pensa e como desenvolve as questões da dita natureza primeira. É mais ou menos isso que eu colocaria, ou seja, não esquecer, não parar de estudar esses temas, mas realmente observar aonde nós estamos ultrapassando limites. E isso eu diria que, e eu sou muito a favor de ultrapassar limites na geografia, eu sempre proponho isso no meu canal, né? Deixar de ficar nos limites dessa geografia. Eu proponho, por exemplo, o contato com a psicanálise, o contato com a teoria da arte e por aí vai. Mas nesse caso eu diria não, né? Nesse caso eu acho que quando nós ultrapassamos o limite de pensar a natureza em relação à sociedade para pensar a natureza em si, nós estamos deixando de fazer geografia. E aí muito interessa pensar isso também, mas lá na biologia, no Instituto de Ciências Atmosféricas, lá na geologia, né? E por aí vai, né? Então, são conhecimentos auxiliares, mas e isso é muito difícil. Eu também estou só enunciando aqui. Porque é muito difícil você falar qual que é o limite, né? Mas a minha percepção é essa. Às vezes a gente ultrapassa limites e passa a estudar aspectos profundamente de uma natureza em si, desligada da sociedade, enquanto, na verdade, a gente teria que colocar esses aspectos no interior dessa dita geografia física. Por isso, eu acredito que Milton Santos estava muito certo em subordinar a geografia física à geografia humana. Né? Quer dizer, ela é um campo de estudo da geografia humana porque só interessa estudar a geografia física enquanto se discute ela com sua relação com a humanidade, com os processos de ocupação do espaço geográfico. Né? E quando isso é colocado de maneira diferente, uma geografia física separada da humana, aí a gente corre o risco de estudar a natureza em si desligada dos processos humanos. Mas, enfim, isso é só um primeiro passo. Acho que ainda não é nem o primeiro passo, ainda estou sentado no mesmo lugar. Mas a primeira colocação de um debate que eu pretendo desenvolver mais longamente, principalmente com base no Milton Santos e no Neil Smith, né? Que eu acredito que dos geógrafos, talvez pela vertente crítica, é o principal a ter enfrentado as questões que envolvem o conceito de natureza, né? Bom, é isso. Agora vamos, depois essa longa apresentação, discutir o texto. O texto é muito curto, né? Manifesto da Crítica da Geografia Física a uma Geografia Física Crítica, né? Então, aí está o texto, né? A gente tem aí a Associação dos Geógrafos Brasileiros, a Diretoria Executiva Nacional, 2023-2024, o Manifesto da Crítica da Geografia Física a uma Geografia Física Crítica. Bom, então aqui é claro, a ideia central é de que é um manifesto e a gente não pode esperar da estrutura de um manifesto desenvolvimentos teóricos, né? Mas, enfim, um anúncio e principalmente uma defesa de um determinado ponto de vista. É isso que se espera de um manifesto, né? E o que se espera é que depois do manifesto algo a mais se desenvolva, que eu não senti que se desenvolveu muito desde então, mas a ideia aqui é só desenvolver a leitura do manifesto.
E o manifesto começa assim, né? Nós, participantes do 8º Congresso Brasileiro de Geógrafas e Geógrafos, da Associação dos Geógrafos Brasileiros, AGB, geografando para construir o Brasil. Ó, vou pedir direitos autorais, hein? Em reunião entre os dias 7 e 12 de julho de 2024, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, FAFELESH USP, aprovamos o presente manifesto, convidando a comunidade geográfica a se somar na construção da geografia física crítica, socialmente comprometida e politicamente posicionada na transformação radical da realidade. Então, convidando a comunidade geográfica a se somar na construção da geografia. Então, isso eu acho que foi bem colocado, na construção da geografia física crítica, porque, de fato, ela não está construída. Claro, tudo está em permanente construção, né? Nada nunca está construído, mas aqui seria, na verdade, colocar que não só no processo de construção, mas de criação, talvez, né? Porque é uma tendência esparsa, pouco desenvolvida, sem uma base teórica ampla, não é? Precisaria de um desenvolvimento mais amplo, com obras que existem, mas espaçadas, perdidas. Eu acho que a questão fundamental aqui é enfrentar a questão epistemológica do objeto geográfico, porque aqui o que eu acabo percebendo é que os geógrafos caem muito naquela questão que o Milton apontava também no Por uma Geografia Nova, que é confundir o método da disciplina com o objeto da disciplina. Na verdade, nem o método, é confundir a disciplina com seu objeto. Ou seja, se discute muito o que é geografia, inclusive muitas vezes sem falar nem do método geográfico, e pouco se fala do objeto, de maneira que a gente fica, e isso é uma tendência da geografia crítica, né? Enfrentando esses debates por aproximações e analogias e aproximações com outros campos ou do próprio marxismo, que geralmente se faz, inclusive, de maneira bem enfadonha, e não se desenvolve muito o objeto. Quer dizer, como a geografia física crítica pode pensar o objeto geográfico? Pensando fundamentalmente, eu diria, como campo de investigação, tudo que diz respeito à noção de natureza. Isso é o que deveria ser central para a geografia física crítica, né? Se a gente tivesse que falar do objeto específico dessa investigação, enquanto geografia física crítica, eu diria a natureza. A natureza e a sociedade não estão incluída? A natureza segunda, claro. Que nada mais é do que a natureza transformada pela sociedade. Bom, e aí continua. Socialmente comprometido e politicamente posicionado na transformação radical da realidade. Interessante. A geografia física crítica brasileira é, antes de tudo, uma geografia crítica. Não acho, né? Pelo menos não vem assim se produzindo. Ela é comprometida com questões sociais, alguns podem até achar exagerado o que eu estou colocando aqui. E a gente tem trabalhos interessantes sobre essas questões, mas a questão não é ter um trabalho ou outro, a questão não é ter um livro ou outro, a questão é ter uma obra, um autor que produz uma obra comprometido, não só a falar dessa pretensa geografia crítica, mas a enfrentar a questão do objeto e do método nessa geografia física crítica. O que eu acho que a gente não tem nem um pontapé inicial para isso, né? A não ser nas obras do professor Aziz Abdessaber, que ainda precisaria pensar muito a questão do objeto, ainda precisaria enfrentar essa questão, né? Portanto, se trata de um compromisso político e epistemológico, não sei até que ponto tem sido epistemológico, para pensar e fazer geografia a partir do movimento que tem como objetivo a transformação radical da realidade. Reconhecemos a existência de diferentes tradições no seio deste campo que historicamente produziu um conjunto de conhecimentos socialmente comprometidos, destacadamente oriundo das contribuições originárias, claro, do professor Aziz Absaber, e que se sucederam em campos específicos da ciência geográfica, exemplo da climatologia geográfica, da geografia socioambiental, da geografia do clima, dos estudos que conferem centralidade na categoria de ambiente, sua relação com o espaço geográfico único e múltiplo, e da geomorfologia geográfica. Então, há, como eu disse, trabalhos nessas esferas localizadas, mas falta ainda um enfrentamento maior dessas questões, né? Quer dizer, me parece ainda algo a ser consolidado, né? E continua. Em sua diversidade, tais tendências expressam a riqueza e rigor teórico-metodológico do campo. E, na verdade, antes, né, acho que é bom até olhar as referências que estão lá embaixo, né, no final.
Então a gente tem aí geografia socioambiental, Monteiro, análise rítmica em climatologia, problemas da atualidade climática em São Paulo. Você vê pesquisas muito fragmentadas, muito localizadas, dificuldade de retomar uma totalidade, o objeto fica meio perdido. Por uma geografia do clima, antecedentes históricos, paradigmas contemporâneos, uma nova razão para um novo conhecimento. Né? Então, Terra Livre, isso daqui é um texto, que não é um livro, né? Isso daqui é um artigo publicado. Um artigo não tem como enfrentar nada. Um artigo, a gente, nas ciências humanas, muitas vezes enuncia. É difícil enfrentar um grande problema sério, ou a gente enfrenta uma parte mínima do problema. O que é até sério essa problemática, porque, veja, hoje a geografia se resumiu a isso, né? Livros organizados, cada professor escreve 15 páginas, de maneira que não só o conhecimento se fragmenta, mas o próprio trabalho, tudo fragmentado, de maneira que a gente tem recortes, um mosaico, um retalho, né? Tudo retalhado e costurado para tentar apresentar o problema e nunca consegue enfrentar, né? Bom, depois a gente tem aí, né, geografia física, geografia ambiental, geografia ambiente, elementos de epistemologia da geografia contemporânea, interessante. Breves considerações sobre a história da geomorfologia geográfica no Brasil. Então, olha lá, mais uma vez, né, da página 1 até a página 19, né, breves considerações. Então, eu acho que as referências bibliográficas dizem muito respeito a que projeto a gente está falando. Quer dizer, não tem nada consolidado, gente. Não tem nada, porque se tivesse, no mínimo deveria ter aqui nas referências, né? Quem já pensou essa questão? Quem já enfrentou o problema sério de uma geografia física crítica? Quem já enfrentou a questão de método, de objeto, pensando as tradições e filosofias críticas? Ninguém. Nem o Aziz Absaber. Ninguém. Mas professor Léo, você está prepotente um pouco. Mas é verdade. Não é questão nem de prepotência, de anunciar a verdade. Não há uma teoria consolidada sobre isso, e o próprio Aziz, que é o problema dos geógrafos da geografia física, eles não vão ler filosofia. Então, quem sabe tenha que ser algum geógrafo da geografia humana que, lendo muita filosofia, lendo muita geografia física, consiga fazer esse tipo de trabalho. Certamente não serei eu. Eu estou só querendo botar o dedo na ferida por enquanto, né? Então, essa é uma questão fundamental. Por exemplo, eu citei o Neil Smith aqui. Cadê o Neil Smith nas referências? Ele enfrentou a questão da natureza profundamente. E eu quero ver, porque, como eu disse, eu não li esse texto ainda. Eu quero ver se eles vão falar alguma coisa mais interessante sobre natureza, ou vão ficar no básico de falar, relação natureza-sociedade, ou natureza, sabe, naquela coisa básica, né? Eu sei que é um manifesto, né? Mas acho que a natureza tem que ser central nessa discussão. E aí, continuando, né? Ah, em sua diversidade, tais tendências expressam a riqueza e o rigor teórico-metodológico do campo. Acho que não, viu? Acho que não. Acho que essa diversidade, tudo bem, não é nem desmerecer o trabalho de ninguém, né? Tem riqueza e rigor teórico-metodológico? Tem. Isso é indiscutível. Mas eu acho que não chega numa riqueza necessária, né? Quando a gente fala de recuperar a totalidade, quando a gente fala de pensar dialeticamente essa relação, e muitos vão dizer, não, dialética da natureza, como assim? O pensamento dialético, pessoal, não é só para pensar a sociedade, ele serve para pensar a natureza, e eu defendo essa ideia, assim. Como que a gente pode pensar que um sistema lógico só se aplica aos seres humanos? Então, esse sistema lógico é muito frágil, né? É muito frágil. Então, serve sim para pensar a natureza, a gente só tem que desenvolver melhor. Mas a gente vê na história do marxismo interessantes contribuições nesse sentido, né? O que eu quero dizer é, expressam a riqueza e o rigor metodológico no campo, com certeza. Na especificidade do campo, na análise do campo. Agora, reconstituir isso numa teoria geral de uma geografia crítica, de uma geografia física crítica, eu creio que não. Até o momento, as diferentes abordagens, teorias, estilos e procedimentos metodológicos utilizados pela comunidade garantiram a consolidação de conjunto consistente de especializações, aqui eu acho que eles falaram honestamente, que contribuíram para a produção de conhecimento sobre as dinâmicas e processos associados à paisagem, aos ambientes, aos territórios. Certamente sim. Especializações.
E aí que é o problema. Nas especializações não se retoma a totalidade, se perde. Então, a especialização ela precisa retomar sempre, se ela se pretender alçar enquanto teoria, enquanto explicação da realidade, a totalidade. Quem diz isso não sou eu, não. Está lá no texto do Milton Santos. Né? Vamos ler o último texto da vida dele, que é um manifesto também pelo papel ativo da geografia, que está me parecendo mais interessante do que esse. Está lá, nos últimos anos, as dinâmicas da natureza, gostei, natureza, né? As dinâmicas da natureza no Brasil expressam a intensificação de eventos extremos de chuva, que induzem alagamentos e movimentos de massa catastróficos, diminuição da precipitação em áreas naturalmente úmidas, redução da biodiversidade, alteração dos processos pedogeomorfológicos, devido ao agronegócio e mudanças no uso do solo, transformação dos biomas brasileiros pela mineração, apropriação privada da natureza via creditização de carbono e produção de energias renováveis com alto impacto social. Perfeito. Isso nós deveríamos estudar muito, né, na geografia física. E que no nosso processo de formação, pelo menos para mim, passou longe, né? A gente passou longe nas aulas. É claro que por fora eu fui estudar, né? Mas durante as aulas, pouquíssimas ou quase nenhuma informação sobre isso. E é até interessante que muitos professores, inclusive, não são nem formados em geografia e dão aula de geografia física. Eu não vou entrar em nomes, é muito deselegante, né? Mas isso tem um impacto muito importante na formação do geógrafo. Em biogeografia, eu tive aula com uma pessoa formada em agronomia, em climatologia, eu tive aula com uma pessoa formada em ciências atmosféricas. Biogeografia não tinha nenhum geógrafo, tinha um biólogo e tinha uma outra pessoa formada em agronomia. E aí fica a questão, se as pessoas sabem operacionalizar realmente o pensamento geográfico, é um problema. Não estou desmerecendo a carreira de ninguém, gente. Mas é assim, se você se pretende fazer geografia, tem que operacionalizar. E a humana também não fica para trás, né? Eu me lembro muito bem de estar tendo uma aula de geografia na universidade, não vou nem dizer a disciplina, para não ser deselegante também, me chego para a pessoa que ministrava a aula, e aí eu falo sobre o texto do Milton Santos, e a pessoa que estava dando a aula na USP, Universidade de São Paulo, vira para mim e diz: Eu nunca li Milton Santos. Vocês estão vendo quão grave isso é, né? Nunca li Milton Santos, nunca tive muito interesse, inclusive não sou nem formado na geografia. Era formado em outro departamento, que eu não vou falar, porque se eu falar, talvez eu entregue quem é. Não tem nem formação na geografia. Então, isso é grave. É grave. Porque, mais uma vez, não é desmerecendo a carreira de ninguém, mas se você está dando aula de geografia, você tem que saber operar com conhecimento geográfico. Ah, isso não quer dizer que eles não saibam? Não. Só que tem um risco grande de não saber. Exemplo maior é que tem gente que diz, nunca li e nem me interessa em ler Milton Santos. Me desculpe, você pode detestar Milton Santos, não concordar em nada com o que ele diz, mas ele é um paradigma. Se você não lê Milton Santos, você não está cumprindo seu trabalho, não é? Bom, essas mesmas dinâmicas ocorrem em conjunto com os processos de vulnerabilização de grupos sociais no campo e na cidade. Tais grupos são atravessados por decisões de ordem política e econômica que produzem racismo ambiental e misoginia por meio da normalização da necropolítica, levando ao genocídio e feminicídio, sobretudo da população indígena e negra. Bom, trouxeram conceitos muito interessantes, no nível de um manifesto, tudo bem, acho que mobilizá-los, talvez colocar uma referenciazinha aqui fosse legal, né? Aquele Bembe para falar de necropolítica, fosse interessante. Talvez trazer algum dadozinho também para sustentar um pouco a informação que está sendo colocada, para não ficar uma coisa meio discurso político jogado no ar, né? Interessante seria. Então, esse contexto marcado pelo ultra-neoliberalismo, por políticas de retirada de direitos sociais e de aniquilamento das gentes, das culturas, dos lugares e da vida em todas as suas dimensões, exigem da geografia física brasileira uma inflexão e um outro compromisso. Perfeito. Uma inflexão, um olhar para dentro de si. Eu gostaria muito que se falasse aqui de teoria, método, objeto, que agora não disse nada. Eu acho que é mais central do que tudo, toda essa declaração, né, de neoliberalismo, olha como o neoliberalismo é horrível, misoginia, tudo isso é importante. Mas aí fica uma declaração meio, olha o mundo horrível, tá? A gente precisa batalhar para fazer uma geografia diferente. E aí?
e o método. Então, que vai permitir interpretar tudo isso e relacionar a teoria, o método, discussão sobre o objeto, né? Bom, esse compromisso precisa ser uma universidade popular, concordo, né? Que reconheça os diversos sujeitos que passaram a ocupar o espaço acadêmico, fruto das lutas pelas ações afirmativas, da inovação proveniente do diálogo com movimentos sociais e do processo de interiorização da produção da ciência geográfica. Legal, né? Processo de interiorização da produção da ciência geográfica, não sei exatamente o que isso quer dizer, né? Processo de interiorização da produção da ciência geográfica. Tudo bem. Tais aspectos têm levado à necessidade de assumir novas agendas de pesquisa e de atuação política. Certo? Com certeza. Mas então, acho que um manifesto potente, ele não pode ficar só nessa declaração que soa muito com uma declaração política, que é compatível. Isso é importante, mas assim, ele tem que trazer, enunciando, sem explicar. Mas só enunciar, pelo menos, que, olha, isso passa por um projeto de redefinição epistemológica no campo geográfico. E propor isso com um pouquinho mais de profundidade, dizendo que, olha, as categorias que a gente tem usado não estão servindo, então a gente tem que repensá-las. Acho que isso seria muito importante que tivesse aqui. Então, lá, tais aspectos têm levado à necessidade de assumir novas agendas de pesquisa e de atuação política. Essas agendas resultam de outras perguntas, de outras epistemologias, bacana, outras epistemologias críticas que possam ser capazes de responder às mais diversas realidades outrora negligenciadas e apagadas. Assim, essa inflexão possui o compromisso, ali é um ponto rico, né, do texto, né? De outras epistemologias críticas que possam ser capazes de responder às mais diversas realidades negligenciadas e apagadas. Rico, né? Assim, essa inflexão possui o compromisso não apenas com o entendimento da natureza em si. Bacana, ó. Como eu disse, não tinha lido o texto. Fui anunciando tudo, mas chegou num ponto muito bacana, perfeito. Que foi o que eu falei com vocês aqui o tempo todo, né? Mas os processos de produção e reprodução da natureza, e de espoliação dos povos e dos territórios, buscando elementos radicais de transformação dessas realidades, aos quais nos propomos entender. Perfeito, né? Um ponto muito rico, né? Quer dizer, não apenas com o entendimento da natureza, mas dos processos de produção e reprodução da natureza, que é a segunda natureza. Perfeito, né? Então, quer dizer, bem delineado a ideia do que está sendo colocado. Por isso, defendemos que a geografia física brasileira incorpore a crítica como método. Incorpore a crítica como método. Bacana, interessante, né? Mas a crítica não. Entendo o que quer dizer, né? A crítica não é necessariamente um método, vamos dizer assim, né? Mas é possível pensar essa dimensão, é possível, né? Então incorpore a crítica como método, né? Incorpore um método enquanto crítica, né? Certo. A partir disso, se busca superar as formas e os conteúdos da naturalização dessas práticas espaciais, né? Então, perfeito, expressas na generalização do fator antrópico. Perfeito, que é uma ideia assim absurda, né? Ficar falando que o fator antrópico de ocupação do espaço, que eu ouvi muito durante minha graduação, a geografia física. Não é fator antrópico, né? O fator antrópico é o quê? É o capitalismo, é o modo de produção hiperpredatório, não é? É o esgotamento dos solos pelo agronegócio. Então, quando a gente fala fatores antrópicos, apaga a dimensão crítica dessa geografia, né? Na avaliação do funcionamento dos sistemas naturais e na análise diagnóstica da dinâmica das paisagens. Defendemos ainda que, enquanto método, a crítica possibilita agir a partir de uma unidade integradora que contempla os diferentes níveis de especialização do nosso saber. Unidade integradora, talvez não usar esse termo, né? Unidade integradora, talvez que a partir de uma totalidade. A totalidade não é unidade integradora. Totalidade tem outro sentido, né, filosófico. A totalidade expressa como? Porque aqui, união que integra. Totalidade não é isso. A totalidade não é a soma das partes. Uma questão importante, né? A totalidade não é a soma das partes. A totalidade é a contradição entre as partes. Diferente. Então, talvez esse termo aqui não achei interessante, né? Unidade integradora.
que contempla, quer dizer, junta todas as especializações, quando a gente junta tudo, então chegou na totalidade. Não, não é isso, né? Até porque isso daí iria pressupor que a totalidade seria algo possível na medida em que eu unisse tudo, não é isso. Totalidade é um conceito filosófico, dialético, que tem o sentido de contradição e não união entre as partes. Talvez essa ideia de união seja mais positivista, mas também ficar chamando aqui de positivista não vai nos ajudar muito. Ah, a partir de uma unidade integradora que contempla os diferentes níveis de especialização do nosso saber. Isso permite o combate à tendência de fragmentação exacerbada? Acho que não. Você continua ainda, da maneira como está colocado, cada um no seu cantinho, produzindo, produzindo especificamente o seu saber. Ah, agora a gente junta. Não é assim, né? Aí vira de novo uma colcha de retalhos. Pega um pedacinho desse, daquele, costura tudo, tá aqui a totalidade. Não é isso, né? Não é isso. A gente aqui deveria falar de uma maneira mais agressiva contra a fragmentação, né? Permite o combate à tendência de fragmentação exacerbada sem perder a indissociabilidade entre natureza e sociedade, sua ordem espacial concreta e real. Termos muito pesados, não sei se no manifesto abre muitas possibilidades de interpretação, né? Ordem espacial, concreto, é um termo pesadíssimo, real, né? Mas tudo bem, é entendível, vamos considerar, vamos pecar pelo básico. Então, não sei se combate, eu acho que aqui deveria ser uma outra defesa, não uma unidade integradora, não, uma totalidade, né? Uma relação dialética entre as partes, porque só assim você tem movimento, né? E por isso mesmo, você não precisa unir diversas pesquisas fragmentárias para ter a totalidade. Não, um único geógrafo produzindo sua pesquisa é capaz de demonstrar a totalidade enquanto movimento interno ao que ele está pesquisando, certo? Desde que ele seja capaz de associar as diversas escalas da produção dos saberes, as diversas escalas dos fenômenos que ele observa, e nunca perder de vista a relação entre o local e o global, né? Em suas múltiplas mediações. E, claro, não perder de vista a relação entre modo de produção, sociedade e natureza. Se ele for capaz de articular isso, o que não é trabalho simples, é muito difícil, ele já tem um aspecto sendo demonstrado da totalidade, né? E isso deveria se generalizar em cada uma dessas pesquisas, ou seja, não é questão de unir, né, unidade integradora dos diferentes níveis de especialização, não, é de acabar com a especialização. Né? Então, isso não, né? Unidade integradora que contempla os diferentes níveis de especialização, não. Acabar com a especialização. Nós precisamos de generalistas. E quando eu digo acabar com a especialização, não estou dizendo, não, você não pode pesquisar mais nada que seja específico. Quando eu estou falando de especialização, é um outro sentido. Eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa acabar com a tendência de fragmentação do conhecimento. Se você vai pesquisar, sei lá, o regime de chuvas na cidade de São Paulo durante o período 2010-2020, você pode fazer essa pesquisa de maneira fragmentária ou não. A totalidade não se expressa no tema da pesquisa, se expressa na maneira como eu a conduzo, certo? Então, por fim, reivindicamos ao campo uma atuação amparada pelo movimento da realidade, baseado no diálogo pragmático, com as diversas geografias que hoje se propõem a pensar criticamente a partir de diferentes perspectivas, como é o caso das geografias negras, indígenas, camponesas, feministas, anticapacitistas e as geografias dos movimentos sociais, por exemplo. Mais uma vez, acho que fica muito uma declaração bonita, e é bonita mesmo, louvável, e que eu defendo, mas que diz pouco. Acho que esse é um perigo, diz ainda pouco, né? Mas tudo bem, acho importante isso estar aqui presente, né? Eu acho que deveria só ter um contexto um pouco maior, mas eu não tiraria do texto isso. Eu acho que ele é fundamental. Tais perspectivas têm buscado a atualização teórica e epistemológica no debate relacional entre natureza e sociedade, vida, morte e terra-território. Por fim, convidamos a comunidade geográfica a se somar na construção da geografia física crítica, que mais do que socialmente comprometida, é também politicamente posicionada e engajada para uma transformação radical da realidade. Mas aí, né, interessante que não teve aí as assinaturas, quem fez, então não sei quem que fez, né? Assim, parece que, pelo que eu entendi, é, diretoria executiva, não é isso, não é isso. Daí foi publicado na GB, talvez no site onde eu retirei isso pudesse ter e eu não vi. Se eu achar, eu coloco depois para vocês. Mas está aí, São Paulo,
12 de julho de 2024. A gente tem que estar ainda em 2024 pedindo uma geografia física crítica. Só é mais um sintoma de que ela não se realizou. Bom, eu acho um texto bom, interessante, onde eu colocaria algumas críticas muito localizadas, como eu fiz, mas rico, certamente que pode contribuir ao exercício do debate, né? Eu coloco críticas porque eu acho que não se faz geografia crítica sem crítica, né? E a gente tem que aprender a ser mais maduro, a receber e colocar, e eu sempre peço que vocês critiquem os conteúdos aqui, né? Bom, então é isso, pessoal. Acho interessante o debate, mas como eu disse, não está consolidado. Eu colocaria outras questões, como, por exemplo, pensar a totalidade de uma outra maneira, né? É, talvez introduzir uma maneira mais refinada de se pensar o método enquanto dialética. Método crítico é um método dialético, né? Vamos dizer assim, né? Eu colocaria dessa forma, enquanto crítica marxista. Então, em vez de falar de método crítico, talvez falar de método dialético, né? Ou método dialético crítico, que nunca renovamos para pensar a geografia, né? A gente, na verdade, nunca fez um debate exaustivo sobre dialética na geografia. A gente usa, na verdade, é o termo mais mal utilizado pelos geógrafos, eu acho. Mais até do que as próprias categorias geográficas. Bom, é isso. Acho que ficamos por aqui. Dúvidas, questões, comentários, indagações, críticas, posicionamentos, defesas, o que vocês quiserem, deixem aí. Não se esqueçam sempre de compartilhar, dar o like aí no canal, porque isso ajuda demais a gente a conseguir aqui desenvolver. A gente, eu, né? Só eu faço, só eu faço esse projeto, mas ajuda muito a crescer o canal e aumentar as nossas perspectivas de debate. Pessoal, é isso. Agradeço aí a participação de vocês e até uma próxima.